André Ventura e Pedro Passos Coelho estiveram juntos na apresentação de um livro e Pedro Passos Coelho, como é seu apanágio, decidiu deixar alguns recados, alguns deles duríssimos, nomeadamente para o líder do seu próprio partido, comparando Luís Montenegro a um prostituto. É verdade, portanto, estas palavras foram ditas por Pedro Passos Coelho. As críticas parece que estão a ganhar alguma intensidade face a Luís Montenegro. Também faz algumas críticas a André Ventura de forma implícita, exatamente como faz a Luís Montenegro. São todas as críticas de forma implícita, mas acho que são bastante claras. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Passos Coelho reaparece em público para falar sobre lideranças e o problema de algumas. O que é autêntico e genuíno sempre se manifesta de uma forma muito mais eficaz do que o que é postiço. E então o postiço fica sem nada. Fica sem integridade, fica como um prostituto, sem caráter, sem reduto de pensamento, simplesmente vendido ao aplauso que o momento lhe possa fornecer. O recado direto, sem nunca referir o destinatário. Os líderes não quererem desagradar a ninguém. O que é uma coisa virtualmente impossível, não é? Pelo menos durante muito tempo. Agora, o desfecho de uma eleição não é a coisa mais importante no mundo. Há pessoas que não se importam de perder a defender aquilo em que acreditam. Antes de ouvirmos a segunda parte, é importante dar nota de uma coisa. Quando Pedro Passos Coelho diz esta coisa de fica como um prostituto político, Pedro Passos Coelho falava sobre alguém ser genuinamente populista ou não ser genuinamente populista. Ou seja, basicamente, não sei com que sentido é que Pedro Passos Coelho atribui à palavra populista. Lá está. A palavra populista é hoje em dia utilizada como uma caracterização negativa, quando na verdade na ciência política é apenas uma caracterização ideológica, na medida em que o populista é no fundo aquele que procura sanar, digamos assim, uma tensão e uma oposição entre uma elite corrupta e um povo não corrupto, ou são, portanto, de alguma forma, e portanto é uma espécie de combate ao espírito burguês, vamos dizer alguma coisa deste género, se é que isto é adequado, mas tem uma elite corrupta que acha que é dona do país e tem um povo que quer voltar a ser dono de si mesmo. Pronto, basicamente é isto, em termos gerais. Eu não sei de que forma é que Pedro Passos Coelho utiliza esta palavra, mas ele diz que André Ventura é um populista genuíno. Ele não diz isto com nomes, mas percebe-se claramente, qualquer pessoa que ouça esta intervenção percebe que André Ventura é um populista genuíno e que Luís Montenegro, não sendo populista, quer parecer ser populista, e quando parece ser populista vende muito pior a sua mensagem do que André Ventura, que o é genuinamente aos olhos de Pedro Passos Coelho. Basicamente é isto. E diz que o populista falso, de plástico, é um populista que depois fica sem nada, como um prostituto político, e é isso que nós vemos em Luís Montenegro neste momento. Luís Montenegro não está a ser travado de implementar as suas ideias. Luís Montenegro tem uma péssima comunicação de governo, não tem espinha dorsal, não há uma única ideia naquele corpo que ele defenda, não há ali absolutamente nada, e por isso é que se sente relativamente confortável de estar uma legislatura inteira sem apresentar uma única reforma minimamente decente, vai negociando com um lado, vai negociando com o outro, e portanto as coisas vão passando e Luís Montenegro vai mantendo o poder, e entretanto já vamos a meio do mandato, basicamente. E portanto, quer dizer, não vamos a meio do mandato, minto, mas já passou um ano, vamos colocar a coisa assim, e vão-se passar 2. Não sei se passa ao terceiro, mas Luís Montenegro vai se mantendo, pelo menos até o Partido Socialista e o Chega acharem que não saem beneficiados das eleições, e têm que achar isso em simultâneo para que o governo caia. E diga-se de passagem que as sondagens já começam a mostrar isso mesmo. Luís Montenegro não é representativo de qualquer tipo de eleitorado, é literalmente um prostituto político, a palavra está mesmo adequada, é para o lado que der melhor, portanto se deste lado me aprovarem a proposta eu vou para este lado, se do outro lado me aprovarem a proposta eu vou para o outro lado, não há travões nem linhas ideológicas minimamente plausíveis para isso mesmo. E esta ideia que Pedro Passos Coelho diz de os líderes não quererem desagradar, isto lá está, eu já fiz esta crítica anteriormente, não só ao Pedro Passos Coelho como genericamente, mas é óbvio que uma pessoa que quer jogar o jogo da democracia não quer desagradar o eleitorado.
E, portanto, eu bem sei que há coisas desagradáveis que têm que ser ditas, e eu digo-as aqui no canal frequentemente. Este sistema de segurança social, vamos ter que ter a noção que 97% ou 98% de dívida pública em percentagem do PIB não é aceitável, vão ter que ser feitas várias reformas, vão-se passar momentos difíceis na altura de saída da União Europeia que eu defendo, e se querem reverter a crise demográfica e a substituição populacional. Portanto, há várias coisas duríssimas que têm que ser ditas. Mas este é o sistema político em que estamos. E, portanto, enfim, eu não estou a dizer que devemos mentir, não acredito nisso de todo. Aliás, eu acho que mereço esse crédito, concordem ou não comigo. Tenho ao longo dos anos dito neste canal aquilo que penso sobre os mais variados tópicos, alinhado ou não com o partido. Já fiz críticas ao partido, já fiz críticas aos aliados do partido, estou perfeitamente à vontade. Só estou a dizer é que a natureza da democracia faz com que provavelmente haja uma vontade deste centro político, principalmente, que são os maiores jogadores do jogo político, tenham esta vontade de agradar a toda a gente. A única diferença é que Luís Montenegro não agrada a toda a gente, porque muitos dos erros que comete, nomeadamente do ponto de vista comunicacional, são auto-infligidos. Mas enfim, vamos ouvir a segunda parte. E o mundo vive disso. O mundo não vive daqueles que só querem ganhar com as ideias dos outros. Em Lisboa, na apresentação de um livro sobre a Constituição, reencontrou um admirador. André Ventura, como está? Está bom? Gosto de encontrá-lo hoje. É a segunda vez que nos encontramos na apresentação de um livro. Que é um bom sinal, ainda por cima, uma posição constitucional. Há 2 anos que não apareciam juntos. Eu tenho sempre saudades de ver uma grande figura. Acontece assim, o Dr. André Ventura está no ativo da política, ou não? Fora da política, Passos, atento aos passos do admirador. Eu vou acompanhando a política portuguesa toda. Aos jornalistas, não quis comentar as ideias que Ventura tem batalhado. Baixar a idade da reforma e a revisão constitucional. Não é disso que trata este livro, está bem? Mas qual é a sua posição? Lá dentro, em conversa com André Ventura, reforçou o que já disse. O governo tem de ser mais rápido nas reformas. Era bom porque as coisas ganhassem um pouco mais de ritmo, porque a expectativa é essa que as pessoas têm, não é? Quando fazem escolhas. Bom, meus caros, e basicamente foi isto. Eu não sabia, pelos vistos, o livro de Carlos Blanco de Moraes será em relação à revisão constitucional. Se assim o for, provavelmente vou adquirir o livro, tenho alguma curiosidade em perceber o seu conteúdo, mas, a par disso, é isto, basicamente. Pedro Passos Coelho fez aqui críticas em relação ao populismo falso de plástico de Luís Montenegro. Mais uma vez digo, não sei qual é a conotação que Pedro Passos Coelho atribui à palavra. A ciência política não faz caracterizações valorativas da palavra populismo, atribui-lhe características de definição ideológica. É quase como dizer... vocês estão, sei lá, estão à esquerda ou à direita, são populistas, são liberais, portanto é uma caracterização, não é uma crítica valorativa. Ninguém na ciência política utiliza a palavra liberal como uma forma pejorativa. Eu já o utilizei frequentemente, mas isso é por causa da minha aversão ideológica ao liberalismo. Não tem que ver obrigatoriamente com a palavra em si. A palavra em si representa um conjunto de ideias, de formas de estar, de estratégia política, etc. E portanto basicamente é isso. Não sei de que forma é que Pedro Passos Coelho utiliza isto, mas diz basicamente que Luís Montenegro é um populista mestiço e que mais vale o original do que a cópia. No fundo é um bocadinho isto, e é isso que tem sido, e acho que é por causa disso que Luís Montenegro tem caído do ponto de vista da sua popularidade, não só por causa dos erros de comunicação auto-infligidos deste governo, que têm sido desastrosos, absolutamente dramáticos nas mais variadas ocasiões, mas por outro lado e em simultâneo, Luís Montenegro não tem apresentado não só resultados governativos, como ninguém sabe o que é que Luís Montenegro pensa. Quem é que neste país pode dizer eu revejo-me na atuação política e nas ideias de Luís Montenegro? É porque se houver uma única pessoa, eu gostaria de conhecer essa pessoa para perceber a que é que se refere quando fala de ideias de Luís Montenegro. Que era para perceber exatamente, porque na verdade eu não os conheço, acho que o povo português não os conhece e talvez seja por isso que está cada vez mais distante de Luís Montenegro. Mas enfim, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.